Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal. Hoje eu queria falar para vocês uma coisa muito importante, vídeo de assuntos importantes hoje aqui. E hoje eu estou com uma convidada super especial, minha amiga Rosana. Oi gente, tudo bem? E hoje eu convidei a Rosana pra gente estar falando sobre... A gente hoje vai falar sobre tirar a carteira de motorista na Austrália. Esse vídeo não é para você que mora na Austrália, é para você que mora no Brasil. Tem curiosidade de saber como que tira a carteira de motorista na Austrália. As pessoas me perguntam ou comentam, falam, Fran, fala sobre como que tira a carteira de motorista na Austrália. Então esse vídeo é para você, entendeu? E a gente hoje vai comentar primeiramente sobre a minha experiência, sobre a experiência da Rosana. E a gente vai tentar falar tudo aquilo que a gente sabe, o que a gente viveu, como que a gente fez para tirar a carteira de motorista na Austrália. É bem diferente do Brasil. Então, pessoal, vou falar para vocês sobre a minha experiência quando eu cheguei na Austrália e quis tirar a carteira de motorista. Mais ou menos 11 anos, eu não me lembro exatamente quanto tempo isso faz. Então, eu vim para a Austrália tem 13 anos e mais ou menos há uns 11 anos eu resolvi tirar minha carteira de motorista. Como eu tinha mais de 25 anos, o processo é um pouco diferente do processo que a Rosana teve que fazer para tirar dela. Então, quando eu tinha, eu acho que eu tinha uns 27 anos mais ou menos na época. Eu não tinha carteira de motorista no Brasil, quando eu vim para a Austrália, eu não tinha. Então, eu queria dirigir na Austrália, então eu não falava inglês, falava muito inglês, então até hoje eu não falo ainda, né? Mas eu falava bem menos inglês, então eu queria tirar a carteira de motorista na Austrália, eu queria, porque aqui na Austrália, gente, a gente não tem ônibus, acesso a ônibus, é muito complicado, é muito difícil, então você tem que ter a carteira de motorista, você tem que ter um carro acessível para poder você se locomover e muitas coisas que você precisa fazer da sua necessidade no seu dia diariamente. Então eu resolvi fazer a carteira de motorista, corri atrás para me informar como eu poderia fazer a carteira de motorista. Então, primeiro processo que eu tive que fazer, na minha época, quando eu fiz, era um processo. Na época da Rosana, a lei australiana já tinha mudado um pouco. Quando eu fui tirar a carteira de motorista, primeiramente você faz uma prova escrita de 30 perguntas, você tem acesso a um livro, você estuda um livro e nesse livro você... Hoje... muitas pessoas vão tirar a carteira de motorista e eles têm acesso à internet. Na minha experiência, eu não tive acesso à internet, eu só estudei no livro. Então, eu estudei o livro, depois que eu estudei o livro, eu fiz a prova escrita de 30 perguntas, acertei. Depois que eu fiz essa prova escrita, eu peguei um L, você vai lá, compra um L. Aí você cola no carro esse L, você cola um na frente, um atrás. Ele é de... Esse aqui você cola no vidro do carro e esse aqui é um imã. Então você prega um imã na frente e um atrás. Depois que você faz as 30, você acerta. Pode errar 3 perguntas, você ainda passa na prova escrita. Mas você tem as 30 perguntas e você pode acertar as 30. Então, como eu não falava muito bem inglês, a gente tem acesso a um tradutor. E esse tradutor, ele fala para você as perguntas e você tem que se responder. Ele só vai ler ali o que tá ali, somente isso. Ele não pode te ajudar. Então, depois que você pega... Na minha época, eu fiquei 6 meses só com L. Na minha época, era 6 meses. Então, eu comprei esse L, passei na prova, acertei as 30 perguntas, peguei esse L e... preguei no meu carro. Meu esposo já tinha carteira de motorista. Então, a partir do momento que você... vai dirigir, você tem que ter esse L no seu carro e a pessoa que tem carteira de motorista, ele tem que estar com você, ao seu lado. Você não pode estar sozinho dirigindo com esse L. Então, aqui você não faz muita aula prática. A aula que você vai ter é essa experiência com o L,
como uma pessoa que tem carteira de motorista ao seu lado. Toda vez que você for pegar o carro e dirigir, você coloca o L e a pessoa que está ao seu lado tem que ter carteira de motorista. Então eu pratiquei com meu esposo durante 6 meses com esse L no meu carro. E depois de 6 meses eu já fiz a aplicação para fazer a aula prática. A aula prática, gente, antes de eu fazer a aula prática, eu decidi fazer 2 aulas com uma pessoa aqui na Austrália que ela é adaptada para dar aula para você, uma instrutora de driving. Então você paga para ela, na época eu acho que eu paguei $50 a hora, e ela te explica mais ou menos o que vai acontecer no dia da aula prática. Ela não te ensina a dirigir, gente, não, ela vai simplesmente te dar dicas de como você vai fazer o teste prático naquele dia. Ela não vai te ensinar a dirigir. Então essa foi a minha experiência. Eu tive sorte que eu acertei, que eu consegui, que eu precisava muito. Eu tive muita necessidade na Austrália quando eu cheguei, porque muitas vezes eu tive que vir do serviço, do trabalho a pé, porque eu não tinha condições de dirigir, não tinha carona e não tinha ônibus. Aqui a gente necessita muito. Então eu precisava muito de tirar minha carteira e graças a Deus eu consegui. E eu queria agora que a Rosana falasse um pouco da experiência dela, porque hoje eu convidei ela aqui muito o pessoal que não mora na Austrália falar sobre a carteira de motorista, porque eu tive muitas pessoas que comentou, que perguntaram sobre isso. Então eu falei, Rosana é a pessoa ideal para ela explicar, para me ajudar a estar explicando, e o processo dela também foi um pouco diferente, não foi igual ao meu, porque vai da idade. E o tempo também, quando eu fiz, era de um jeito, e quando a Rosana fez, a lei australiana na relação de motorista, de licença de motorista, já tinha mudado um pouco. Então a Rosana vai explicar pra vocês. Olá do canal da Fran. Muito obrigada, Fran, pelo convite. Ela é uma amiga mesmo, de verdade, de muitos anos, que eu considero muito, agradeço a Deus, porque nos altos e baixos ela sempre esteve comigo, e eu fico muito feliz por essa conquista do canal, pode ter certeza. Quando ela fez, ela me mandou uma mensagem, eu e a minha filha, a pequena Kimberly, que ama o Arthur, que eles são bem amigos. Falando sobre a habilitação, sim, eu cheguei aqui, eu ainda não tinha 25 anos, então eu tive que fazer esse logbook, que é Learn to Go. Eu não sei se vocês vão ter uma visualização, mas eu vou tentar explicar. Nessa página, nós colocamos a data, né? O número da placa do carro, aqui de onde nós estamos indo até onde nós iremos. Por exemplo, eu moro em Oak, então eu seria Oak Tumba. Aqui, a hora que a gente sai, a hora que a gente chega, a assinatura do acompanhante, que no caso essa assinatura seria uma pessoa de carteira cheia, é assim que se chama. Quer dizer, é uma pessoa que não usa nem o L, o P verde ou o P vermelho. A gente vai falar depois sobre o P. Isso, primeiro é o L, o P vermelho e depois o P verde. Aqui o número da licença. Depois, esse aqui seria o território, né? Porque nós moramos no território de Queensland. Aqui seria a assinatura da pessoa que está acompanhando. Esse aqui seria o instrutor da escola de direção, a hora e o final. Aqui a soma dos minutos. Aqui, somente na parte verde, somente o instrutor pode assinar. Amarelo significa quando a pessoa dirigiu durante o dia. Azul, quando a pessoa dirigiu à noite. O que significa? Esse livro você precisa completar ele com 100 horas, sendo que 10 das horas devem ser noturna. E é bom que você tenha uma assinatura de um instrutor. E a cidade é muito pequena, mas cidades grandes como Brisbane, Sydney e outras mais, assim, os meios de transporte são muito fortes e as pessoas até optam por ter problema para estacionar o carro, porque aqui estacionamento custa caro. Porque a gente mora no interior, então a gente não tem meio de transporte público, mas a cidade grande, Brisbane,
Sidney, o pessoal já tem acesso ao meio de transporte. Tirar a habilitação no Brasil custa muito caro. E aqui não, aqui é uma coisa muito... Um adolescente com 16 anos, ele é apto a fazer a prova escrita, que realmente antes era um livro, agora hoje você pode acessar a internet e aqui tem até Facebook, gente, olha. Você pode acessar a internet e fazer o teste online, que aí você consegue ter o número de acertos, que você pode ficar repetindo o teste e tudo mais. É porque a Rosana, gente, ela fez esse book, mas ela fez todo o processo que eu fiz. Ela primeiro fez a prova de 30 perguntas, pegou o L, mas aí o processo dela pra ela ficar praticando L... Eu usei o L. Como eu era menor de 25 anos, eu usei o P vermelho. Porque tem a diferença do P vermelho pro P verde. É, porque depois que ela ficou 1 ano usando L, aí que ela começou a preencher o book dela. Que eu não tinha o book, mas ela precisou preencher o book, dirigindo o L. Depois que ela faz a prática, o mesmo processo que a Rosana fez a prática e ela conseguiu passar, aí ela pega o P vermelho. Você se livra do L, mas você continua com o P vermelho. A diferença é que você já pode dirigir sozinho, porém você pode dirigir até, se eu não me engano, gente, perdão, mas se até a meia-noite, 11 ou meia-noite, você não pode ter menor de idade no carro com você. Até às 11, sem o menor de idade. Aí, quando você completa, eu não sei também, mas acho que é 25 anos, aí você pode mudar pro P verde. Aí você usa mais 1 ano P verde. A gente só não tem o P, mas a única diferença é a cor. Porque a Rosana, por causa da idade dela, ela continuou usando o P verde. Eu já tive que usar o P verde durante 1 ano. Por causa da minha idade, eu passei tudo, me livrei do L, mas continuei com o P verde. Esse P, a polícia vê de longe mais ou menos quantos anos você tem, quanto tempo você tirou a sua habilitação. Só quando ele vê esse P, ele já tem noção de quanto tempo você tem habilitação e de quantos anos você tem. É verdade, e é muito importante, eu acho que essa dica seria para as nossas autoridades aí no trânsito, maravilhosa, porque realmente quando você é L, que você não tem prática, às vezes a gente precisa de um pouco mais de paciência, né? Então, a gente, como a pessoa, o adolescente, tem a letrinha L, a gente sabe que ele é um aprendiz. E isso significa não que a gente vai ter um pouco mais de paciência, um pouco mais de cuidado, né? E para estacionar também, às vezes a gente tá esperando para no shopping. E é normal. Quando é o P vermelho para os adolescentes, aí a polícia já fica mais atenta à hora, né? Porque aqui regras são regras e a lei é bem severa quanto a isso. Então, se você tiver alguma infração enquanto você está usando o P vermelho, gente, você pode perder sua carteira, sua habilitação por 6 meses. Lá, depois dos 6 meses, você recorre para poder pegar outra carteira de motorista. O adolescente, quando faz 16 anos, ele pode tirar a carteira de motorista, a prática, e pegar já o L. Depois de 1 ano, depois que ele preencheu o livro dele de 100 horas, ele pode fazer a prática. Então, geralmente, um adolescente de 17 anos, ele já tem a carteira de motorista usando o P, é claro, com todas as regras. Rosana, vamos falar um pouco sobre como que é a aula prática. A Rosana passou na aula escrita, andou 1 ano com L, pegou experiência, depois ela fez o book dela, mandou o book dela, porque você manda, eles têm que aceitar seu book. Aí depois eles mandam o book de volta e fala pra você pode fazer a sua aula, sua prova prática. Na minha prova de aqui tem o giveaway e tem o stop, né? Então, tipo assim, o giveaway você tem que dar preferência, o stop você tem que parar. Mas assim, como você está sendo avaliado, qualquer tempo, e eles são bem rígidos assim. Aí eu parei, mas assim, pra mim, eu tinha parado tempo suficiente, mas ele acha que o meu stop foi um stop de giveaway, tipo, de dar preferência. Meia parada. Não foi que ele pare, sabe? Então, por isso eu reprovei. Foi coisa mínima. Quando você já marca a sua aula prática, você praticamente já sabe dirigir. Exatamente.
Então, o que eles esperam você não é você ser um Ayrton Senna lá na hora da sua aula prática. Você mostrar o quê? Que você é atencioso, você tem que mostrar que você vai ser cuidadoso no trânsito. É isso que eles esperam de você. A prova prática você tem que fazer no seu carro. Exatamente. Então ele vai sentar lá, ele vai avaliar no seu carro. Você tem que levar seu carro, os seus pneus tem que estar ok, as suas cenas tem que estar ok. Ele vai avaliar tudo isso. Seu carro vai estar perfeito. E a primeira coisa que eles pedem é pra você ligar tudo para ver se tá tudo bem. E essa pessoa vai entrar no seu carro e você vai mais ou menos uns 45 minutos, você vai andar com essa pessoa. Quem vai guiar você vai ser ele e ele vai te avaliar. Então isso causa muito nervosismo na hora, gente. Isso na hora assim você fica em choque. Então não é tanto você saber dirigir, é mais como você se comporta no trânsito. Ele vai te avaliar tudo aqui. Você tem que ter mais cuidado, porque aqui quando tem aula, no horário de aula, quando tem escola, você tem um horário, você tem uma quilometragem certa para você passar. Você não passa, então Sim, você tem que 40 km por hora. Você tem que ver certinho que hora tem as placas, que hora que tem escola, que hora que você tem que passar 60 a 40. Então ele faz toda essa armadilha para você, para ver se você tá atento a isso. Então muitas vezes a gente reprova por qualquer coisa, por nervosismo ou por falta de atenção mesmo. Mas quando você vai fazer essa aula prática, você já tem que estar sabendo dirigir. Você já não é tanto, você não sabe ou deixa de saber dirigir. É mais a sua atenção, que é isso que eles querem mais de você. Como você se comporta no volante. A gente também queria comentar sobre o problema do álcool, né? A gente queria comentar um pouco sobre o alcoolismo. Como que é, se você pode beber, dirigir, como que funciona, que você pode... Quanto de porcento de álcool você pode ter no corpo para você dirigir. E a Rosana, ela vai explicar mais ou menos para vocês como que funciona aqui. Sim. Quando você é LP, vermelho ou verde, você não pode ter nada de álcool. Qualquer inflação com essas placas podem te acarretar problemas, ou você até mesmo pode ter sua licença cancelada por algum tempo, que varia de 3 a 6 meses ou até mesmo um ano. Então, você sendo adolescente, dirigindo, tem que ter esse cuidado, esse zelo com limite de velocidade, com horários e também com o álcool, não é verdade? E quando você é carteira aberta, carteira cheia, não pode ter mais que 0,5 de álcool no seu sangue. A gente faz o bafômetro e se isso for provado, você paga uma multa. E, gente, multa que custa muito caro mesmo. E aqui você tem que pagar, você não tem como você correr, não tem outra, você tem que pagar. E nós precisamos de carro para tudo. Se a polícia parar você e você fizer o bafômetro com mais de 0,5, com certeza você vai pagar uma multa bem salgada. E além disso, você vai para a corte, né? E aí, lá o juiz decide se você vai ficar por quanto tempo. Depende do limite do álcool que você beber. O conselho que eu dou é que se beber, não dirija de maneira alguma. Não beba. Isso mesmo. Gente, esse vídeo foi mais para ressaltar também sobre o alcoolismo, essas coisas, como que funciona aqui na Austrália, né? Realmente a Austrália, nesse assunto de álcool, de direção, eles é muito sério, muito rígido. E nós que moramos aqui todos temos que está fazendo tudo aquilo que eles propõem pra gente. A gente tenta fazer o máximo que dá e seguir todas as regras, tudo certinho, né? Então eles aqui não tem isso e aquilo e não tem outra saída, é aquilo mesmo. Se você tiver que pagar multa, tem que pagar, e se você tiver que ir pra corte, você tem que ir, não tem outra saída. Então a gente procura andar muito certo aqui. E para todo cidadão, nós somos cidadãos aqui, graças a Deus nós temos a cidadania, mas independente, se você está aqui, você tem que andar conforme a lei da Austrália. Se você é cidadão, se você não é, de onde você vem, não importa, tem que ser conforme a lei deles. É isso aí, gente. Espero a gente ter esclarecido vocês com esse vídeo. E assim, para dificultar um pouquinho mais, quando a gente chega aqui,
o volante, ele é do outro lado. Então, assim... E o lado de dirigir também, né, Rosana? Sim, é verdade. Às vezes o meu marido entra na contramão. Eu falo, Jairo, nós estamos na contramão. Mas é por isso, porque são muito tempo, né, aqui dirigindo assim, aí chegando no Brasil. Quando faz a rotatória, é o que mais acontece, da gente pegar a mão errada. Mas assim, é normal, são só nos primeiros dias até a gente... A mente da gente recostumar a dirigir do lado certo. Nossa habilitação de Queensland. Os dados que eu disse, esse é o nome da Fran. Aqui é o chip, né, da carteira dela. Aí, aqui diz a classe, porque significa que o carro ele é manual ou automático, né? Aqui tem isso. Você, para tirar a habilitação de carro manual, é mais, assim, é um tipo de aula, e para tirar o de carro automático é outro, né? Aqui a data, quando ela nasceu, o mês... aqui, quando ela vence a habilitação da Fran, o governo de Queensland, a assinatura, e todas as habilitações têm o endereço. Aí o que acontece? Se a Fran, ela se mudou, né? Então aqui tem a tagzinha que ela mudou o endereço. Ups. Mas assim, ela... Quando você muda de casa o seu endereço, você tem que mudar na sua habilitação, porque caso a polícia te pare e o seu endereço não seja correspondente, você paga multa. O preço, né? Que nem a Rosana tinha falado antes, que a carteira de motorista no Brasil. Nem todo mundo é acessível de tirar a carteira de motorista no Brasil. Aqui é muito barato. É uma coisa que ela é obrigatória, então, como é uma coisa que é obrigatória, o certo é só uma taxa básica. Então, a gente taxa básica para fazer a prática. E aqui a gente renova a carteira para 5 anos, 3 anos. E também não é muito caro, é uma coisa mais acessível assim. Eu perdi meu celular com todos os meus documentos. E eu tive que cancelar, né? Porque alguém podia... Infelizmente, eu não sei, a gente não sabe da boa vontade das pessoas. Então, eu tive que pagar um valor correspondente à renovação da minha habilitação. Então, eu tive que tirar uma nova foto e paguei. Eu lembro que na época eu paguei $70 para 5 anos. Então, assim, vale a pena, né? Um preço bem conto. E também você tem acesso à internet. Se a sua carteira vencer, a sua carteira online, gente. Não precisa você se locomover de casa. Online você já renova a sua carteira. Gente, qualquer dúvida, não deixe de comentar, de perguntar, né? Esse vídeo foi mais de curtir, de comentar. Dê seu like para ajudar no canal, né? Deixe seu joinha, não se esqueça. Se inscreva no canal. Esse vídeo é mais voltado a você que mora no Brasil, para você que tem muitas curiosidades, perguntas sobre a Austrália. Se você tiver mais alguma dúvida de saber como que é aqui, deixe seu comentário aqui embaixo, que a gente vai estar, eu ou a Rosana juntas, a gente vai estar fazendo isso para vocês, tá bom? Beijo, obrigado, fique com Deus. Tchau. Amém. Tchau, tchau, pessoal. Beijo.